Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua companhia. E eu gostaria de te pedir já desde o início que você possa compartilhar esse link a mais pessoas, aos seus amigos, com a sua família, que a gente possa levar esse evangelho aos quatro cantos desse mundo e que a gente possa abreviar dessa maneira a volta de Jesus. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever e acionar o sininho para que você fique por dentro de nossas programações. Legal? O estudo central é o estudo da lição da Escola Sabatina aqui da nossa Igreja Central de Sorocaba. E eu não estou sozinho aqui hoje, eu tenho aqui comigo o pastor Kleber. Pastor, bem-vindo e obrigado pela sua presença, viu? É uma alegria estar aqui, mais uma vez, participando do Estudo Central. Muito obrigado pelo convite e que esse estudo possa trazer para a gente um enriquecimento espiritual e para você também que está assistindo, um enriquecimento espiritual. Amém. Eu tenho aqui também o Elmer com a gente. O Elmer, bem-vindo. Agradeço o convite, é um prazer estar participando desse programa, o Estudo Central, estarmos aqui compartilhando da lição e que é uma preciosidade da nossa igreja. É verdade. E você aí de casa, gostaria de participar com a gente? Você pode participar através dos nossos chats, mandar o seu recado. E aproveitando, eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas que nos mandaram recadinhos ao longo das últimas semanas. Um abraço para você, Valdelice Francisca, para você, Maria José Avelar, a Liuba Kutner e a Simone Gonzaga, de Salvador, na Bahia. Receba o nosso abraço e muito obrigado pelo carinho, viu? E para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para o pastor Kleber fazer a oração inicial para nós. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, queremos pedir a Tua iluminação neste momento, que o Espírito Santo esteja conosco e que todo o estudo que vamos desenvolver aqui alcance o coração das pessoas e que possam transformá-las pelo poder da Tua Palavra. Amém. Cuida de cada um de nós, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a lição dessa semana, ela traz como verso para memorizar Romanos 5,12. Diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Estava tudo bem, Deus criou o homem, mas alguma coisa no meio do caminho deu errado. O que aconteceu que fez com que Adão e Eva desobedecessem, Elmer? O que você conseguiu captar aí na lição no sentido de obediência? Eu acho que assim, primeiro tem o relato ali da árvore, né? Deus coloca a árvore no jardim e a primeira coisa que eu anotei aqui da lição foi o porquê dessa árvore, né? Porque que com a obediência precisa vir uma prova, né? E que relação que a árvore tinha, né? E assim, para mim, tá bem claro que para que fosse provado que Deus é amor, Deus é justiça, você não consegue amar ninguém sem você escolher amar essa pessoa, né? É verdade. E eu até fiz uma anotação, né? Porque colocando a árvore ali, Deus meio que estava fazendo um merchan para o outro lado, né? Porque a árvore simbolizava a escolha do outro lado. Exatamente. E às vezes a gente, olhando a árvore ali, a gente fica indagando, né? Será que a gente também cairia, né? A gente estava conversando, né, pastor? E será que nós também cairíamos se fosse ali no lugar de Eva, no lugar de Adão, né? A árvore tem um papel importante que é justamente provar a nossa obediência, né? Provar o nosso livre-arbítrio, né? Exatamente. Aí a gente traz esse vínculo, né, pastor, de obediência e livre-arbítrio, né? Não existe um sem o outro, estou certo? A gente analisa na lição anterior como que o pecado surge no universo, né? E o diabo ele vem para a Terra porque na mente dele ele conseguiria fazer com que a humanidade entrasse em rebelião ao lado dele
E dos dois, um. Ou ele teria o reino dele, ou Deus teria que perdoá-lo também, do mesmo jeito que ele imaginou que Deus perdoaria imediatamente Adão e Eva, sem pagar o preço, apenas pela palavra. Então Deus, ele quando cria pessoas, os seres que ele criou, todos os seres, ele cria para se relacionar. E ele dá liberdade para a pessoa. É impossível a gente ter liberdade sem lei. Tem um ditado que fala, né? O seu direito começa quando o meu termina. Exato. Então a lei garante a liberdade para todos, e não só para quem acha que tem a liberdade. E a árvore estava ali justamente para mostrar isso. Que legal. Acho que tem uma questão de... o livre-arbítrio está relacionado ao amor. Né? Deus, ele cria o homem para que o homem o ame. Mas isso precisa ser uma escolha nossa. Né? A gente precisa escolher amar a Deus todos os dias. E por algum motivo ali naquele momento, Satanás foi sagaz o suficiente para criar em Eva, que estava sozinha, né? E criar nela, de repente, uma pontada de dúvida de que de fato a vontade de Deus era a melhor para a vida dela. Eu acho que, na visão de vocês, isso acontece até hoje. Satanás, ele cria, digamos assim, uma ilusão nas nossas mentes, ou ele tenta criar para que a gente também tenha essa sensação que ao lado dele as coisas serão melhores do que ao lado de Deus? O que eu vi aqui foi assim, Satanás, ele foi muito convincente no que ele disse, né? A começar ali que tudo que ele falou para Eva ia na contramão do que Deus já tinha falado sobre a árvore, né? Deus falou para não comer da árvore, e quando Eva passa ali e começa a observar a árvore, a serpente está ali se deliciando dos frutos, né? E nada estava acontecendo. Então eu fico imaginando, né? Eva, pelas aparências, né, do que estava acontecendo, ela foi se seduzindo, né? Bom, Deus falou que se eu comesse do fruto, certamente eu iria morrer. E a serpente está ali comendo e nada está acontecendo. E assim foi, a serpente falou, indagou ela com o que a gente conhece do verso, e Eva, ela caiu pela racionalização, né, da observação, as aparências que ela tirou da árvore, ela caiu no engano, né? Então, às vezes a nossa lógica humana é perigosa, né? Aí a gente vê a importância da fé. A Bíblia, quando fala lá em Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele não manipula os fatos. Ele apresenta os dois caminhos, ele mostra a realidade. Ainda que o outro caminho, até então, para Adão e Eva era teórico, mas eles conheciam que a consequência daquele caminho. E aí, igual o irmão falou, o problema está quando a gente tenta racionalizar as afirmações de Deus. Quando a gente tenta fazer isso com a palavra de Deus, com a Bíblia, e tenta racionalizar aquilo que Deus pede, a gente não consegue seguir a Bíblia. Porque a nossa razão foi treinada e está sendo treinada para o que a gente vê, para o que a gente observa. Sim. E Deus não, ele sabe do fim desde o começo. Exato. Então, a gente não pode trazer a palavra de Deus, a ordem divina, para a razão humana. Porque começou quando Eva falou para a serpente que Deus tinha proibido tocar, né? E que, se a gente for lá em Gênesis 2, 16, 17, Deus não proíbe tocar, ele proíbe só comer. Então ela imaginou na mente dela, bom, se eu não posso comer, eu não posso tocar. Aí a serpente está na árvore, tocando, comendo. Ué, então não é morte, não vai acontecer do jeito que... Ela foi levada, seduzida, a partir do momento que ela tentou racionalizar uma afirmação divina. E a lição traz um negócio interessante, pastor, que é o fato de Eva ter se exposto, né? E a gente, no meio cristão, a gente tem uma questão muito peculiar nesse sentido, que é assim, você não deve se expor à tentação, porque a gente, obviamente, a gente não vai ter a capacidade e a gente vai acabar sucumbindo. Mas como eu consigo entender o limite entre até onde eu devo ir e
automaticamente entender quais são os testes de obediência que Deus vai colocar no meu caminho. Porque, obviamente, a árvore era um teste de obediência, né? E eles se deixaram levar porque eles se colocaram perante um risco, né? Um risco de queda. Então, a gente como cristão, como é que a gente se blinda disso, né? Como é que a gente evita de cair na mesma cilada? Se eu sei que aquele caminho ali vai levar à morte, por que eu vou passar por ele, né? Então, o diabo estava restrito à árvore. Ele poderia tentar Adão e Eva na árvore. Se Adão e Eva não chegassem perto da árvore, a gente ia estar no paraíso até hoje. Assim, parafraseando o salmista, né? Meu pai, desde pequeno, ele fala isso, né? O salmista diz que o tolo vê o outro fazendo errado e vai lá e faz a mesma coisa, né? O sábio não, o sábio vê o erro e se desvia dele. E Eva, assim, a prova ali do que a gente viu, né? Uma outra coisa interessante é que o fato só de comer o fruto era uma coisa aparentemente inofensiva, né? Mas na cabeça de Eva, ela tentou racionalizar isso e tentar encontrar lógica no que Deus disse, né? E nem sempre na razão humana a gente consegue encontrar e desvendar as coisas espirituais, né? É bem legal isso mesmo. E né? é por isso que assim, não racionalize, não vai atrás da tentação. E se ela vir atrás de você, fuja. É fogo e gasolina, né? É isso Fuja. aí. Para você que é jovem, que está nos assistindo, hashtag fica a dica, né? A gente não pode se colocar num terreno onde a gente sabe que a gente vai ser tentado e possivelmente vai cair. Né? Não cometa o mesmo erro. E aí a lição traz 3 coisas básicas, né? Que é o primeiro, a razão humana ela nem sempre é confiável, né? Na verdade, não é confiável, né? O que é confiável é exatamente a palavra de Deus. E apesar de parecer ilógica, né, como o pastor falou, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, né, e acreditar naquilo que a gente não consegue ver. E há coisas que são testes de fogo para a gente, testes de obediência, que vão nos preparar de fato para novas fases da nossa vida, para aumentar a nossa fé, a nossa dependência de Deus, e a gente precisa ter isso na nossa mente também. Né? E apesar de tudo ter dado errado, Deus tinha um plano, né? E aí surge, na verdade, até antes de a gente falar desse plano, surge uma questão, né? A promessa de Satanás, a promessa de imortalidade, porque ele fala que vocês não podem comer, que vocês não vão morrer. Acho que essa questão da imortalidade não é recente, né, Welmer? Exato. Assim, Satanás, ele usou ali uma psicologia do pecado, né? Para tentar persuadir Eva, né? E aí, com essa afirmação de que, contradizendo o que Deus já tinha dito, né? Certamente não morrerás. Isso perdurou aí e vem até hoje, né? Hoje a gente vê, assim, nos filmes, nos livros, e toda essa cultura do entretenimento, fazendo com que o espiritismo, né, o pós-vida, a imortalidade seja algo normal para a gente, né? E a gente sabe que isso são enganos de Satanás tentando colocar na nossa cabeça de formas leves, né, de formas que a gente nem percebe, sutis. E é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente está em alguma coisa, vamos fazer um tributo para alguém que já morreu, e a pessoa está ouvindo, a pessoa está escutando, e não, os mortos não sabem de nada, né? A Bíblia é bem clara com isso. Né? É impressionante que faz parte da nossa cultura isso, né? Os gregos, eles escreveram sobre isso, mas os gregos já aprenderam isso das nações e civilizações que vieram antes dele. O diabo trabalhou com Eva na questão imediatista. Se a gente observar, a maioria das vezes que nós caímos em pecado é por causa do imediatismo. Então Eva imaginou que se ela comesse daquela árvore, ela ia cair morta ali. Aí o diabo trabalha isso. Não, peraí, isso não é verdade aqui, eu comendo, aqui eu tocando, perto da árvore. E se isso não é verdade,
Então não é verdade que isso vai causar morte para você. Você não vai morrer de jeito nenhum, em momento algum. Ou seja, você vai ser, pelo contrário, igual a Deus. Não só no sentido da eternidade, quando ele afirma que é certo que não morrereis, mas também no sentido do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que, quando a gente analisa isso, quem que estava falando a verdade, né? Onde é que está Adão e Eva para a gente ver? Então, a introdução da imortalidade da alma, como os filósofos gregos escreveram, que a alma é imortal e ela não é destruída de jeito nenhum, ela consegue sobreviver até mesmo ao Hades, que era o pensamento deles do submundo, o lugar pegando fogo, cheio do cachorro de 3 cabeças, etc. Isso não surge deles, isso surge do diabo. Sim. É o diabo que coloca essa ideia de que o ser humano pode fazer o que ele quiser e não vai ter consequência nenhuma. Exato. É forte isso, né? Mas Deus ele também tinha um plano, né? E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Deus ele perdoa, mas ele não tira as consequências do pecado, né? A gente tem que carregar isso para toda a vida e, obviamente, hoje a gente carrega as consequências do pecado de Adão e Eva na nossa vida, né? A lição ela traz a promessa de que um Redentor viria e ali Adão ele tem que fazer o primeiro sacrifício, tirar a vida de um animal. Eu imagino que tenha sido, a lição traz isso, né? Um dos momentos mais dramáticos da vida dele, sem dúvida angustiante, né? Ele chora pela folha que cai da árvore, pela primeira flor que murcha, né? Ele entende o que de fato aconteceu, o que era a morte, né? No sentido mais amplo, mas a hora que ele tem que tirar uma vida, sacrificando um animal para remeter a promessa de que um dia o Redentor viria para nos dar a oportunidade de ser salvos, aquele momento foi realmente bastante dramático, sem dúvida, e chocante na vida de Adão. Pastor, o nosso tempo ele passa rápido. Boa. Eu gostaria que você fizesse um apanhado geral do que você achou dessa lição, o que você gostaria de deixar no coração dos nossos telespectadores hoje. Eu acho interessante que a misericórdia de Deus ela não tem limites, né? Exato. E a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Deus não esperou nem o dia virar para levar a salvação para a humanidade, para apresentar o plano de salvação, para falar, olha, eu mesmo virei, no caso Jesus Cristo, e vou morrer por vocês. As minhas mãos que te formaram vão ser aquelas que vão ser cravadas na cruz por vocês. E esse plano já estava organizado, já estava feito desde a fundação do mundo, né? Caso houvesse pecado, Jesus já tinha se decidido morrer pela humanidade. Então, o amor de Deus, ele supera qualquer coisa. O amor de Deus é o que deve fazer a gente fazer a vontade dele. Não pelo medo das consequências, e sim pelas consequências que ele passou por amor a mim, para me dar a oportunidade e o privilégio de vida eterna. É isso que marca mais nessa história triste e fatídica da entrada do pecado do mundo. Mas o que marca mais é o amor de Deus por cada um de nós, por estar disposto a pagar o preço por nós para nos dar a vida eterna, para que a gente não se separe dele pela eternidade. Amém. Welmer, suas palavras finais aí, o que você achou dessa lição e que você gostaria de deixar para os nossos amigos? Eu gostei aqui na lição quando ela traz a graça de Cristo, né? Depois que Jesus apresenta o plano de salvação para Adão e Eva, ele traz que a graça é um tipo de antídoto, né? Que a gente, como a gente já nasce pecador, a gente já nasce naturalmente tendencioso ao pecado, e só a graça de Cristo faz a gente criar essa inimizade contra o pecado, né? Criar essa aversão ao pecado. Isso é importante, né? Que é só com essa graça divina, que não vem de nós, né? Vem da fé em Jesus Cristo, vem da misericórdia e da redenção que a gente tem na cruz por Ele. É só por esse meio que a gente pode ser salvo, né? E a cada dia a gente buscar essa graça, né? Buscar alimentar essa graça e estar
e colocar esse antídoto em prática, né, Exatamente. na nossa vida. Amém. É isso. Deus, Ele continua a nos buscar diariamente até os nossos dias. E o amor dele realmente é imensurável e inexplicável, né? A gente não consegue entender. Essa lição ela é muito importante porque a gente entende um capítulo trágico da nossa história, né? Da história da humanidade, mas por outro lado a gente consegue entender também a grandiosidade do amor de Deus e com certeza se a gente se apegar a Ele, não há nenhuma cilada que o inimigo possa fazer que irá nos derrotar ou nos afastar do amor de Deus. Amém. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, eu já quero agradecer também o Elmer, o pastor Kleber pelas contribuições, com certeza enriqueceram bastante aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Espero que você também tenha gostado e vou pedir para o Elmer fazer uma oração para a gente encerrar. Pode ser, Elmer? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais uma lição, mais um aprendizado que o Senhor nos deixou. Sabemos que lá no Éden a humanidade entrou em pecado e caiu, mas o Senhor já tinha um plano de salvação para cada um de nós. Amém. Nós possamos aceitar esse plano e colocá-lo em prática, que isso seja uma realidade na vida de cada um. Amém, Pai. Que o seu sangue vertido na cruz possa alcançar mais e mais pessoas e que possamos todos nos encontrar na Canaã Celestial. Amém. Abençoe esse programa, o Estudo Central, as demais lições que vão vir. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Esse foi mais um Estudo Central. Obrigado pela sua companhia e mais uma vez eu gostaria de reforçar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você o faça, que você participe enviando sua mensagem, o seu feedback, é sempre bem-vindo e que você assista os próximos episódios. Nós estamos apenas na segunda lição desse último trimestre do ano. Que Deus o abençoe e que você permaneça firme nessa caminhada rumo à Canaã Celestial. Amém. Um abraço.